Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema super relevante para o dia a dia do trabalho no Brasil, a NR5. Isso aí. Aquela norma que trata da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora também de assédio, um ponto novo e bem importante. Exato. E a gente está se baseando aqui no texto oficial mesmo, o que está valendo desde a atualização de dezembro de 2022, né? Sim, a portaria MTP 4219 é a nossa referência principal. Legal. Pode parecer um documento meio técnico, né? Mas a NR5 mexe direto com a segurança e a saúde de quem é CLT. Com certeza. E a nossa ideia aqui é destrinchar o que realmente importa. O que é essa tal de CIPA, para que ela serve de verdade, como é que ela funciona no dia a dia. E, claro, essa parte nova sobre prevenção de assédio. O que mudou, né? Então, bora lá entender isso melhor. Vamos sim, é essencial, sabe? Não vê a NR05 só como papelada, ela é uma ferramenta. O objetivo dela é bem claro, tá lá no item 5.1.1. É para compatibilizar o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Preservar a vida e promover a saúde. Pesado, né? É, a meta, né? Isso vale para quase todo mundo que contrata via CLT. Empresa privada, órgão público, não importa muito o tamanho ou o setor. Se tem empregado registrado, a NR5 está lá. Certo. Então, vamos direto ao ponto. Qual é a grande missão da CIPA? A gente pensa logo em segurança física, né? Capacete, evitar queda. Sim, isso é o básico, o histórico. Mas o papel dela hoje é bem mais amplo. As atribuições lá no 5.3.1 são várias. Tipo o que, por exemplo? Bom, claro, tem que acompanhar a identificação de perigos, a avaliação de riscos lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Mas também tem que registrar a percepção dos próprios trabalhadores sobre os riscos. Ah, tipo o antigo mapa de risco? Ou algo parecido? Exato, pode ser um mapa de risco ou outra técnica que a CIPA, junto com o SESMIT se tiver, achar melhor. Ela tem que verificar os ambientes, as condições de trabalho, sabe? E lá ver. E não só ver, mas agir, imagino. Sim, elaborar planos de ação para resolver os problemas encontrados, participar da implementação dos programas de segurança e saúde da empresa. E ela pode, tipo, investigar acidentes que aconteceram? Pode e deve. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças do trabalho e também pode requisitar informações para a empresa sobre isso. Pedir as CATs, por exemplo. As comunicações de acidente de trabalho? Isso, pedir as CATs emitidas, claro, sempre guardando o sigilo médico e as informações pessoais, né? Isso é fundamental. Faz sentido. E tem mais. Em situações bem críticas, se a CIPA identifica um risco que considera grave e iminente, ela pode propor formalmente ao SESMT, o direito para a organização, que aquela condição seja analisada. E pode até sugerir parar a atividade. Pode sugerir a interrupção das atividades até que o risco seja controlado. É uma atribuição bem forte. Nossa, isso é interessante. E aí a gente chega no ponto que você mencionou no começo, que é a grande novidade, né? O item 5.3.1J. Exatamente. Que diz que a CIPA agora tem que incluir temas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Isso assim, muda bastante o escopo, né? Muda radicalmente. Essa inclusão que veio com a portaria de 2022 não é só um detalhe burocrático. Ela reconhece que o ambiente seguro não é só sem risco físico, sabe? É também um ambiente sem violência psicológica, sem desrespeito. É ampliar o conceito de saúde no trabalho, então. Totalmente. O fascinante aqui é como a CIPA, que tinha um foco muito forte na segurança física, agora tem esse mandato claríssimo para atuar também nesses riscos psicossociais. É um pilar de integridade e respeito também. Mas aí fica uma dúvida, né? A CIPA é formada por colegas de trabalho eleitos e indicados. Eles estão mesmo preparados para lidar com um tema tão delicado, tão complexo como o assédio? A gente geralmente pensa mais no RH ou canais de denúncia mais específicos para isso. Essa é a grande questão, né? O desafio prático. A norma responde, em parte, incluindo o tema no treinamento obrigatório da CIPA. É um primeiro passo. Ah, tem treinamento específico para isso? Tem.
A ideia não é necessariamente que a CIPA vai investigar cada denúncia individualmente, como um departamento de compliance faria, entende? Mas sim que ela atue na prevenção, Como assim na prevenção? na promoção de um ambiente mais respeitoso, talvez identificando fatores na própria organização do trabalho, nas relações, que podem propiciar ou encobrir o assédio. É mais sobre incorporar essa dimensão de risco nas análises e nos planos de ação da CIPA. É uma tentativa de empurrar uma mudança cultural mesmo. Entendi a intenção. É um desafio grande, sem dúvida. Bom, e como essa comissão é montada? Quem faz parte dela, exatamente? A CIPA é constituída por estabelecimento, ou seja, cada unidade da empresa, cada CNPJ pode ter a sua, dependendo das regras. Certo. E a composição é paritária. Metade dos membros representa o empregador, a empresa, e a outra metade representa os empregados. E o tamanho? Varia muito? Variação depende de duas coisas: o número de empregados naquele estabelecimento e o grau de risco da atividade principal da empresa. Tem um quadro na NR05 que define isso. Quanto mais gente e maior o risco, maior a CIPA. E a escolha desses representantes? Como funciona? É indicação, eleição? É um mix, né? Os representantes do empregador, tanto os titulares quanto os suplentes, são simplesmente indicados pela empresa. Ela escolhe quem ela quer. Ok, esses são os da casa. Isso. Já os representantes dos empregados, também titulares e suplentes, são eleitos pelos próprios colegas. Ah, eleição mesmo. Sim, eleição com voto secreto. E o legal é que qualquer empregado pode se candidatar. Não precisa ser filiado a sindicato nem nada. A ideia é garantir essa representatividade direta dos trabalhadores ali do chão de fábrica, do escritório. E quem manda na CIPA? Tem um chefe? Tem uma estrutura de liderança. A empresa escolhe o presidente da CIPA, sempre entre os representantes que ela indicou. Certo. E os representantes que foram eleitos pelos empregados escolhem entre si quem vai ser o vice-presidente, geralmente entre os titulares eleitos. E quanto tempo dura um mandato? O mandato de quem foi eleito é de 1 ano, e a norma permite uma reeleição. Ok. E um ponto que sempre chama atenção, e você até tocou de leve antes, a estabilidade no emprego para quem é eleito para a CIPA. Por que isso existe? Como funciona na prática? Essa estabilidade é a crucial, né? Imagina só, como é que um membro eleito da CIPA vai apontar uma falha grave de segurança ou cobrar uma melhoria que custa dinheiro para a empresa se ele tiver medo de ser demitido no dia seguinte? Verdade. Seria complicado. Pois é. Então, a norma garante que o empregado eleito para a CIPA, seja titular ou suplente, não pode ser demitido sem justa causa. Essa proteção começa no registro da candidatura e vai até 1 ano depois que o mandato dele acabar. 1 ano depois? É bastante tempo. Sim, claro, tem exceções, né? Se o contrato dele era por prazo determinado e simplesmente acabou, aí não é demissão arbitrária. Mas a regra geral é essa proteção contra demissão sem motivo justo. E tem outras proteções também, né? Tipo, não poder mudar de função. Exato. A empresa não pode alterar a função do membro da CIPA de um jeito que prejudique o trabalho dele na comissão. E também não pode transferir ele de estabelecimento sem que ele concorde. Entendi. É para garantir autonomia mesmo. Justamente, é para dar a segurança necessária para que os representantes dos empregados possam, de fato, fiscalizar, propor, cobrar sem receio de retaliação. É um contrapeso importante na relação capital-trabalho, focado na segurança e saúde. E a norma também fala das obrigações de cada lado, né? Sim, sim. A organização tem que dar os meios para a CIPA funcionar, garantir tempo para os membros participarem das reuniões, dos treinamentos, fornecer as informações que a CIPA precisar. E os trabalhadores também têm responsabilidades. Também devem colaborar com a CIPA, indicar situações de risco que perceberem, fazer sugestões de melhoria. A segurança é uma construção coletiva, né? A CIPA é o mecanismo formal para isso acontecer. Falando na eleição dos representantes dos trabalhadores, parece que a norma é bem detalhista sobre como fazer isso. Quais são os pontos-chave para garantir que o processo seja, digamos, legítimo?
A NR05 se preocupa bastante com o processo eleitoral, para evitar qualquer tipo de manipulação ou fraude, sabe? Primeiro, o empregador tem que convocar a eleição com antecedência, 60 dias antes de acabar o mandato da CIPA atual. Tem prazo para tudo. Tem. E tem que comunicar o início do processo para o sindicato da categoria. Aí se forma uma comissão eleitoral, geralmente com o presidente e o vice da CIPA que está saindo. E se não tiver CIPA ainda? Aí a própria empresa monta essa comissão. O importante é que o processo siga regras claras. Quais regras? Publicar um edital, divulgar bem, abrir as inscrições por um prazo mínimo de 15 dias, dar comprovante para quem se inscrever e um ponto importante, garantir emprego para quem se inscreveu desde a inscrição até a eleição. Para evitar retaliação por querer participar? Exatamente. Depois de divulgar quem são os candidatos, realizar a eleição uns 30 dias antes de acabar o mandato atual. O voto tem que ser secreto, acontecer em dia normal de trabalho para facilitar a participação de todo mundo. E a contagem dos votos? A apuração tem que ser acompanhada por representantes da empresa, dos empregados, talvez da comissão eleitoral. Tudo registrado em ata. O sistema todo tem que ser o mais seguro e transparente possível. A ideia é garantir que quem for eleito realmente represente a vontade dos colegas. E se pouca gente votar? Tem alguma regra para isso? Tem sim. A norma fala em quórums. Se na primeira chamada menos de 50% dos desempregados votarem, a votação não vale. Tem que prorrogar para o dia seguinte. E se continuar abaixo? Se no dia seguinte ainda votar menos de 1/3 dos empregados, prorroga de novo. E aí, nessa terceira tentativa, vale com qualquer número de votantes. Mas essas prorrogações têm que ser comunicadas ao sindicato também. Entendi. É um esforço para ter um mínimo de legitimidade, né? Isso. Mas o foco principal é o processo ser democrático e representativo. Se houver denúncia de irregularidade, ela pode ser feita para fiscalização do trabalho. Ok, processo eleitoral entendido. E depois que a CIPA está formada, eleita, indicada, como ela funciona no dia a dia? Tem reunião toda hora? Como as decisões são tomadas? A CIPA tem uma rotina, sim. A regra geral é ter reuniões ordinárias uma vez por mês. Tem que ter um calendário definido já no começo do mandato. Todo mês? Parece bastante. É a regra geral. Mas para empresas pequenas, microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam de grau de risco 1 ou 2, essas reuniões podem ser bimestrais, a cada 2 meses. Tem essa flexibilidade. Tem. O ideal é que as reuniões sejam presenciais, mas a norma permite participação remota também. O importante é registrar tudo o que foi discutido e decidido em ata. E essa ata fica guardada? Sim, assinada por todos os presentes e fica disponível para consulta. E as deliberações, as decisões mais importantes têm que ser divulgadas para todos os trabalhadores da empresa. E fora essas reuniões normais, mensais ou bimestrais? Podem acontecer reuniões extraordinárias. Se acontecer um acidente grave ou fatal, a CIPA tem que se reunir imediatamente. Ou se um dos lados, seja a representação do empregador ou a dos empregados, pedir uma reunião para discutir algo urgente. E se o pessoal começar a faltar nas reuniões? A participação é levada a sério. Se o membro eleito faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem uma boa justificativa, ele pode perder o mandato. Eita. É para garantir o comprometimento. E sobre as decisões, a norma diz que devem ser preferencialmente por consenso. Mas e se não tiver consenso? Sempre tem briga, né? Pois é, se não rolar acordo, a própria CIPA tem que ter um jeito de resolver isso, geralmente por votação. A norma não impõe um método de desempate, mas a comissão tem que definir como vai fazer. Certo. E para esse pessoal todo conseguir fazer esse trabalho, analisar risco, propor plano de ação, agora até discutir assédio, eles recebem algum tipo de preparo? Tem treinamento? Tem sim, e é obrigatório. Essencial, na verdade. Todos os membros da CIPA, não importa se eleito ou indicado, se titular ou suplente, precisam passar por um treinamento antes de tomar posse. Antes mesmo de começar? Isso. Antes da posse. O conteúdo desse treinamento é bem abrangente. Tá lá no item 5.7.2. E o que se aprende nesse treinamento? Há muita coisa. Desde o estudo do ambiente de trabalho, dos riscos específicos daquela empresa, noções sobre acidentes e doenças do trabalho, como investigar as causas.
Também noções de higiene do trabalho, legislação trabalhista e previdenciária relacionada à segurança e saúde, até sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho. Bem completo. E o ponto crucial que a gente já falou. Agora, o treinamento obrigatoriamente tem que incluir um módulo sobre prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho. Isso está explícito lá no item 5.7.2H. E a duração desse treinamento? É igual para todo mundo? Não, a carga horária varia. Depende do grau de risco do estabelecimento onde a CIPA vai atuar. Como assim? Se o risco é baixo, grau 1, são 8 horas. Grau de risco 2, são 12 horas. Grau de risco 3, sobe para 16 horas. E se for grau de risco 4, o mais alto, são 20 horas de treinamento. Entendi. Quanto mais o risco, mais tempo de preparo. Exatamente. E a norma também dá umas regras sobre quanto desse treinamento pode ser à distância, EAD, e quanto tem que ser presencial, também dependendo do grau de risco. A ideia é capacitar minimamente os membros para todas essas responsabilidades complexas. Falando em complexidade, a norma também pensa em situações mais complicadas, né? Tipo, empresa terceirizada trabalhando dentro de outra empresa ou o setor da construção civil, que é todo particular. Como a CIPA funciona nesses casos? Sim, a NR5 tenta dar conta dessas realidades. Para empresas que prestam serviços dentro de outras, as famosas contratadas, a lógica é mais ou menos assim. Se a terceirizada tem muitos funcionários espalhados pelo Estado, ela pode ter que montar uma CIPA centralizada para cuidar de todo mundo. Uma CIPA para vários contratos. Isso. Mas se essa terceirizada tiver um número significativo de empregados trabalhando fixo dentro de um cliente grande, e esse cliente for de risco alto, grau 3 ou 4, aí talvez ela precise formar uma CIPA específica só para aquele contrato, só para aquele pessoal que trabalha lá dentro. Entendi. E se não precisar de CIPA própria lá no cliente? Se não atingir o número para ter CIPA própria, mas tiver pelo menos 5 funcionários trabalhando lá no cliente, a terceirizada tem que nomear um representante. Um funcionário dela que vai ser treinado especificamente para cuidar das questões da NR5 naquele contrato, interagir com a CIPA do cliente, etc. Faz sentido. E na construção civil? Que cada hora está num lugar. Na construção, a regra principal é que a CIPA é por canteiro de obras. Cada obra grande pode ter sua CIPA. Se o canteiro for pequeno e não atingir o número mínimo de funcionários para ter CIPA, a construtora principal nomeia um representante treinado. E as terceirizadas dentro da obra? Mesma lógica. Se a empreiteira tiver 5 ou mais trabalhadores ali no canteiro, mesmo que não precise de CIPA própria, ela tem que nomear um representante dela para participar das discussões de segurança da obra. E obra rápida, aquelas que duram pouco. Obras de até 180 dias podem não precisar de CIPA, mas ainda assim precisam ter o representante nomeado. O ponto central é que, mesmo nesses ambientes que mudam muito, com várias empresas trabalhando juntas, a norma tenta garantir que sempre tem alguém olhando para a prevenção de acidentes e agora também para o assédio. A construtora principal da obra acaba tendo um papel de coordenar esses esforços todos. Ufa! Bastante detalhe, mas acho que deu para ter uma ótima visão geral. Se a gente fosse resumir, então, a NR05 monta a CIPA como essa comissão meio a meio, né? Gente da empresa, gente eleita pelos trabalhadores com estabilidade para poderem atuar. Exato. E o trabalho deles vai muito além de só olhar o risco físico. Envolve analisar, investigar, propor e agora, com todas as letras, inclui a prevenção ao assédio e outras violências. No fim das contas, o que isso tudo significa para o ambiente de trabalho? Qual o impacto real? Olha, significa, ou pelo menos tem o potencial para significar, um canal muito concreto de participação dos trabalhadores na gestão da própria segurança da própria saúde. A norma dá estrutura, né? Como montar, como eleger, como se reunir, o que precisa saber. As regras para terceirizados e construção mostram essa tentativa de adaptar para realidades diferentes. E a inclusão da sede é um passo gigantesco com o reconhecimento de que saúde no trabalho é integral. É físico, é mental, é social. A CIPA vira, ou pode virar, um espaço fundamental para construir essa cultura de prevenção mais ampla, mais humana. E olhando para frente,
Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual que é a grande reflexão, ou talvez o desafio, que essa análise da NR5 deixa para a gente pensar? Isso levanta uma questão importante, né? Que é, agora que a prevenção ao assédio está lá escrita na norma, nas atribuições, no treinamento da CIPA, o desafio enorme é fazer isso sair do papel. Como que a gente garante que isso vire ação de verdade? Como fazer com que essa mudança na regra se traduza em ambientes de trabalho que sejam, de fato, mais respeitosos, mais seguros psicologicamente? Como as empresas, os gestores e os próprios membros da CIPA podem ir além de só cumprir a lei para realmente construir essa cultura na prática, no dia a dia? Essa é a pergunta que fica no ar, né? Para a gente refletir e, principalmente, para quem está lá na ponta, agir dentro das organizações. Excelente ponto para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Esperamos que essa análise da NR5 e do papel fundamental da CIPA tenha sido útil e esclarecedora para quem nos ouviu. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.